Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão, registrando inicialmente as boas-vindas à desembargadora Lourdes Azevedo, que retorna após período de férias, registrando a ausência do desembargador João Rebouças em razão de gozo de férias. Os demais colegas da Câmara Criminal estão finalizando lá a sessão dele para virem para a nossa sessão plenária. Vamos aos feitos pautados. Primeiro é o mandado de segurança civil 080 01 86 54 da relatoria do desembargador Expedito. A instrução de sustentação feita pelo Dr. Henrique Batista de Araújo Neto. Está presente? Dr. Henrique. Com a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, falo pela impetrante hora agravante. Excelentíssimos senhores desembargadores presentes, o mandado de segurança em questão, que teve a inicial indeferida, ataca uma decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em sede de embargo de declaração. Em resumo, o indeferimento desse pedido de efeito suspensivo implica no cumprimento de uma decisão de desocupação de um imóvel no prazo de 72 horas, cujo mandado já foi expedido. E o cumprimento desse mandado acaba por resultar na desocupação de um imóvel que afeta a impetrante, que tem apenas 1 ano de vida, ainda em fase de amamentação. Essa impetrante, lá em sede de embargos, enquanto terceiro, suscitou essa condição. Infelizmente, a relatora não atentou para o fato de que havia ali interesse de uma incapaz e indeferiu esse pedido, ao nosso sentir, violando o artigo 178, inciso 2 do Código de Processo Civil. E aí estaria a violação a um direito líquido e certo, que seria a oitiva prévia do representante do Ministério Público. O argumento utilizado da decisão é de que, na demanda originária, há apenas interesse de menores. Fato. Mas chegou ao conhecimento dessa Corte que a decisão afeta direitos e interesses de uma menor. E ela tem direito de ter a oitiva do MP. Então não há o que se falar em ausência de direito líquido e certo. O segundo ponto é de que haveria recurso cabível para essa decisão. Só que, em face desse indeferimento do pedido de efeito suspensivo, foi interposto um agravo interno. E esse agravo interno foi inadmitido em regime de plantão. Encerrado o plantão, não haveria o que se falar em agravo interno e agravo interno. Retornado para o regime comum, não teríamos ainda um agravo interno, do agravo interno já inadmitido. Então, ao nosso sentir, só o mandado de segurança socorre essa situação. Então, diante desse cenário, por entender que há direito adquirido a essa oitiva do MP e por entender que não havia outro caminho, vem a menor, com apenas 1 ano de vida, em fase de amamentação, a essa tribuna, pugnar pelo provimento do agravo interno, a fim de que a petição inicial seja recebida e tenha o seu pedido liminar devidamente apreciado e, espero, deferido. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Excelência, realmente o Ministério Público foi ouvido, mas não se manifestou.
devolver os autos, certo? E ele também pediu a extensão do coro em um agravo de instrumento que não existe. E Vossa Excelência conclui desprovendo o recurso. Desprovendo o recurso. Verificando aqui no sistema, há apenas uma suspeição do desembargador Cláudio e os demais votantes estão acompanhando Vossa Excelência. Então, registro a unanimidade de votos nos termos do voto exarado pelo relator. Eu agradeço e desejo boas festas a todos. Obrigado. Para o senhor também. O segundo, que é o agravo interno em reclamação, 0800-219, esse foi retirada de pauta, conforme comunicado pelo relator. O terceiro, é a revisão criminal 0809820, requerente Wellington Santos das Silva, advogado Francisco das Chagas Medeiros, relator do desembargador Cornélio, revisora da desembargadora Lourdes Azevedo. Processo está em meses, desembargador Cornélio. Mesmo. O doutor Francisco está presente. Sim, senhor. Por videoconferência. Perfeito. Direto de Caicó. Tem a palavra, doutor, para a sua sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Amilcar Maia, eminente presidente deste colente Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, eminentes desembargadores que compõem esse pleno, eminente relator, o processo que, ora, é submetido a julgamento, trata-se de uma revisão criminal e movida em face de uma sentença condenatória, já devidamente transitada em julgado, proferida no ano de 2012 pelo então juiz da Vara Criminal da comarca de Caicó. A fato, em suma, tratou-se de um crime de tortura, onde o ora requerente foi condenado a uma pena de 4 anos de reclusão. Ele já havia cumprido 11 meses, à época, e apesar do quanto da pena, o juiz fixou o regime fechado e o fixou com fundamento exclusivo na vedação, que a gente chama respeitosamente vedação cega, constante do parágrafo 7º da lei de tortura, a 9455, que nesse parágrafo ela previa expressamente o início do cumprimento da pena, qualquer que fosse o quanto, no fechado regime. Sabemos todos que essa disposição ela já teve sua constitucionalidade questionada e declarada sua inconstitucionalidade, e, portanto, o ora revisionando não pode sofrer as consequências de um dispositivo legal que não mais existe, não mais sobreexiste no judiciário brasileiro, notadamente no sistema criminal brasileiro. Então, o juiz fixou uma pena de 4 anos e no regime fechado. Portanto, como nós entendemos que a fundamentação consistente em um dispositivo hoje não mais constitucional, nós entendemos que essa disposição, essa sentença, ela tem que ser revista, não para absolver, mas apenas para que seja feita uma adequação no regime prisional, posto que ficou
no fechado, quando fundamentado numa disposição que a constitucionalidade hoje não mais a acoberta. O MM Juiz também, ele reconheceu na sentença uma reincidência. Só que essa reincidência, ela diz respeito a uma condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que hoje o sistema criminal, de igual modo, também não mais reconhece a reincidência como apta a reincidência pela condenação no crime do artigo 28 da Lei de Drogas como apta a gerar reincidência. Então, na nossa peça, a gente traz diversos julgados, diversas posições já consolidadas que afastam totalmente essas duas disposições que podem e levaram ao fechamento do regime. Então, a nossa manifestação é muito simples, é no sentido de que Vossas Excelências promovam a adequação no regime prisional, considerando que a fundamentação elegida pelo MM Juiz na sentença, ela é uma fundamentação inidônea, é uma fundamentação inconstitucional. Então, é como pensa a defesa do senhor Hélio, esperando e confiando que Vossas Excelências promovam a modificação do julgado, a reforma do julgado, façam uma nova dosimetria da pena, novo cálculo da pena, eliminando, expurgando tanto a reincidência em razão da condenação haver sido no artigo 28, quanto a vedação cega do artigo 7º da Lei 9455, que não mais se aplica no nosso ordenamento jurídico nacional. Então, é como pensa e espera a defesa que Vossas Excelências imprimam a necessária procedência, a ação revisional ora proposta, para fins de, modificando a sentença condenatória já transitada em julgado, possam promover a adequação, fazendo um novo cálculo na dosimetria da pena e aplicando o regime legal, que seria, no máximo, o regime semiaberto. Então, é o requerimento que deixamos a Vossa Excelência, desejando de antemão a todos que compõem essa corte e todos que assistem um Natal de glória, de luz, e um ano novo de muita paz, muita realização e muita prosperidade. Um fraternal abraço. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o voto está pela improcedência da ação, né? E fundamenta que não é cabível o caso, que ele está querendo aí fazer adaptação da jurisprudência, e a revisão criminal não é cabível nessas hipóteses. Então é pela improcedência. A revisora acompanha. Vai, Excelência. Registrado aqui uma divergência parcial do desembargador Cláudio Santos, não é isso, desembargador Cláudio? O presidente, pedindo vênia ao relator, eu estou divergindo somente quanto ao regime prisional aplicado inicialmente, não relativamente à nova apreciação da dosimetria, mas apenas eu estou aplicando o regime semiaberto no meu voto divergente, mais uma vez aos que pensam diferente. Okay. Proclamando por maioria. Quatro, temos ação rescisória 081 340691 da relatoria da desembargadora Maria de Lourdes. Há um pedido de inscrição para sustentação oral da doutora Ubervânia. Foi informado que não está presente e nem na sala. Olha só. Em seguida, revisão criminal 080-5352
da relatoria da desembargadora Berenice, revisão do desembargador Amauri. Há um pedido de sustentação oral feito pelo Dr. João Antônio Dias Cavalcante. Está presente? Bom dia, senhor presidente. Encontro presente aqui na tribuna. Pois não. Com a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente, a quem eu saúdo todos os desembargadores e desembargadoras deste egrégio Tribunal de Justiça. Saúdo também aqui todos os serventuários desta casa, os colegas advogados presentes, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros, demais autoridades presentes, senhores, senhoras desembargadoras, o que traz esta defesa no dia de hoje a esta tribuna, discussão dentro dessa ação, revisão criminal, oriunda de um edito condenatório do Juizado de Violência Doméstica da comarca de Parnamirim, cuja sentença transitou em julgada no ano de 2022, gravitando nesta revisão criminal, o revisionando Carlos Eduardo da Cruz de Souza, atualmente custodiado na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, cumprindo pena deste edito condenatório. Excelências, Carlos Eduardo da Cruz de Souza foi denunciado pelo crime previsto no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, cumulado com o artigo 7º, inciso 3º, da Lei 11.340 de 2006. Acusado pela suposta prática de atos libidinosos que teria sido praticado contra a sua ex-companheira, a senhora Gilcele de Souza Oliveira, atos estes ocorridos no dia 4 de julho de 2019. Ocorre, excelências, que após a instrução processual, o senhor Carlos Eduardo, ele foi condenado a uma pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. E aí eu chamo a atenção para enfatizar o elemento que serviu como supedâneo a essa condenação, que foi o depoimento prestado pela senhora Gilcele, lembrando, a ex-companheira de Carlos Eduardo, depoimento que a mesma prestou quando procurou a delegacia de polícia no intento de registrar um boletim de ocorrência pelo fato que eu já noticiei aqui. Posterior à instrução processual, Carlos Eduardo sentenciado, condenado, e pasmem, excelências, foi conferido a Carlos Eduardo o direito de recorrer em liberdade. Infelizmente, à época, a sua defesa, que não era patrocinada por este advogado que encontra-se aqui na tribuna, quedou-se inerte ao perder a oportunidade de manejar os recursos cabíveis. Em seguida,
a ação penal transitou em julgado e, naturalmente, foi expedido o mandado de prisão para o cumprimento da pena. Carlos Eduardo foi capturado. A senhora Gilcele, ao tomar conhecimento, excelências, da prisão, rapidamente gravou um vídeo, um novo depoimento, de forma espontânea, se retratando completamente, excelências, da acusação que a mesma fez na fase pré-processual. Esse vídeo que foi gravado pela senhora Gilcele, ele encontra-se presente nos autos, foi nos IDs 2107-8723 e o 2107-8724, aonde a mesma afirma que durante 18 anos de convivência, o senhor Carlos Eduardo nunca praticou qualquer ato criminoso contra a mesma. A senhora Gilcele, ela fez questão de dizer, senhor presidente, que à época desse suposto fato, a mesma estava acometida de uma enfermidade psiquiátrica, fazendo tratamento, acompanhamento, uso de medicamento e abusando do uso de medicamento, ela teve um surto psicótico durante um sono e acordou acreditando que o Carlos Eduardo teria cometido abusos contra ela. Foi quando ela tomou a atitude de ir à delegacia, como eu já falei. Em seguida, retomando o marco temporal, a prisão, ela gravou o vídeo se retratando e também lembrou de que, posterior à denúncia à delegacia, onde foi implantadas medidas protetivas, ela requereu a revogação dessas medidas e procurou a pastora da igreja que frequentava, pedindo ajuda para que pudesse retirar a queixa. A senhora Rosilene Ferreira de Lima, cuja pastora da igreja que Gilcele e o senhor Carlos Eduardo costumavam frequentar, também gravou um depoimento ratificando todas as declarações que a senhora Gilcele afirmou no depoimento de retratação da acusação. O depoimento da senhora Rosilene está presente nos autos, também fracionado, no ID 2107-78-725 e 2107-78-726. Diante destes novos fatos, excelências, não resta outra alternativa a não ser retirar do cárcere o senhor Carlos Eduardo, que encontra-se recluso, cumprindo uma pena injusta, um homem que teve um relacionamento de 18 anos com essa pessoa que o acusou e depois se retratou de forma espontânea. Fruto dessa relação, tiveram 2 filhos. Não podemos aqui permanecer de braços cruzados, assistindo, ou melhor, em nada contribuir para que fazemos a justiça de restaurar o bem mais precioso de todo e qualquer cidadão, que é a liberdade.
Dessa forma, excelências, a defesa pugna, suplica pela procedência dessa revisão criminal, com fruto nos artigos 386, inciso 2º e 7º, cumulado com o artigo 626, ambos do Código de Processo Penal. É assim como se manifesta essa defesa, desejando a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2024. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Com a palavra, relatora. Bem, senhor presidente, neste caso, averiguado a discussão do autor da revisional, eu estou votando pela improcedência do pleito, pelos motivos inscritos no meu voto, que está disposto para os senhores. O eminente relator tem alguma observação, alguma consideração a fazer? Não, senhor presidente, apenas acompanhar a relatora e acrescentar o que já posto no voto de Sua Excelência, que, na verdade, o laudo trazido aos autos nos dá conta o bastante da ocorrência da prática de ato libidinoso diverso da condição carnal, que está devidamente demonstrado nos autos. E, ademais, já é passivo na nossa jurisprudência, aqui na nossa casa, do próprio tribunal, dos demais tribunais, inclusive do STJ, que a simples declaração da vítima produzida unilateralmente não se mostra o bastante para autorizar o manejo e a procedência da revisional, senhor presidente. É necessário, como a Corte tem conhecimento, a realização da devida retratação com a observância do contraditório judicial, senhor presidente. Portanto, eu estou acompanhando integralmente o voto da relatora. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. eu vou pedir vista do processo, primeiramente porque, no geral, em tese, eu vejo que essa pena mínima para esse tipo de delito ela é exagerada na norma penal. Depois há uma evolução na jurisprudência a respeito dessas situações, e como a situação vertente, o contorno, o entorno, o contexto em que essa situação, esse fato aconteceu, me chama realmente a atenção. Casal com 18 anos, com 2 filhos, de formas que eu vou aprofundar o meu exame para votar e ficar com a consciência mais tranquila. Apesar da quantidade de votos já lançados, eu vou examinar o processo melhor no pedido de vista, excelência. Os demais aguardam pedido de vista. Nós temos em seguida a revisão criminal 0809292 da relatoria do desembargador de Lermano. Este ficou apenas faltando, era a leitura do acordo, Sua Excelência, para que ficasse explicitada a nova pena fixada em razão da procedência parcial da revisão. Correto, Excelência. É que na sessão anterior meu voto trazia a referência para que a condenação fosse na pena mínima. Uhum. A pena não ficou dita que pena mínima seria essa, que era 9 anos, e agora, somadas as reprimendas, conforme a dicção do concurso material, artigo 69, no meu voto eu digo que a pena privativa de liberdade do revisionando deve ser fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.033 dias multa, porque faltara só essa questão da pena, que caiu de 9 para 7 e alguns meses. Ok, Era apenas isso. Excelência. Só definir o regime, né? O regime. Cumprimento. Era só a questão mesmo da pena, somente. Perfeitamente. Já constava.
Esse foi por maioria. Mais uma vez, fazendo a ressalva, vencido desembargador Glauber, desembargador João Rebouça, desembargador Gilson e desembargador Ibanez, que já haviam proferido o voto anteriormente. Há um conflito de competência da sessão passada que houve um pedido de vista do desembargador de Lermano. Vossa Excelência trouxe hoje... Sim, Excelência. Eu tive a oportunidade de reexaminar e já lancei o voto acompanhando o relator. Pronto. Aqui, nesse caso, só tem a divergência do desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu ainda não lancei meu voto, de fato são já 10 votos acompanhando o relator. Desculpa, peço desculpa por não interrupção, tem senhor problema. presidente. Mas que naturalmente foi eu que suscitei o destaque. Tá, exatamente. Não é? Excelência. E a minha preocupação era exatamente sobre a necessidade da Corte discutir a matéria, digo até melhor, rediscutir a matéria, porque já havia precedentes aqui do Tribunal Pleno em relação à matéria. O desembargador Glauber trouxe a questão sob nova ótica e, pelo que eu vi, realmente a tendência aqui da Corte, a matéria foi debatida, houve pedido de vista do desembargador Lermando e a matéria foi debatida e a maioria aqui já se inclina pela mudança de jurisprudência. É preciso que fique assentado. Eu, particularmente, tenho minha ressalva, senhor presidente. Eu penso que os precedentes deveriam ser mantidos na linha do que nós vimos decidido, mas se a Corte orienta no sentido de mudar, eu vou... Desembargador, Vossa Excelência me permite? Pois não, senhor desembargador. Além de ter justificado meu voto naquela oportunidade, refletindo mais devagar, na verdade, respeitando aí o que já está exposto, o tribunal está negando ao cidadão o direito de escolher o que é mais fácil, o que é mais simples, negando a própria existência do juizado especial. Porque se ele tem, aí deixou de receber, foram 9 parcelas, 6 parcelas, 6 meses, férias anuais. Cada fato é um fato. Ele é o direito disponível dele, cobrar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a Corte está dizendo que ele tem que entrar com um processo só na vara ordinária. Não se está negando o próprio objeto dos juizados especiais ao cidadão, a melhor maneira de realizar o seu direito. Essa é uma reflexão, porque a gente não pode, nessa jurisprudência que está sedimentada ao longo do tempo aqui, quanto a essa questão, dar uma afeição nesse caso e amanhã a gente voltar atrás. Porque não tem... Assim, como é que eu vou obrigar o cidadão? Ele quer entrar com novas ações, cobrando cada parcela que ele deixou de receber a cada ano. São fatos diferentes. Agora, se ele pega as férias de 60 mil reais, como está posto aí, me parece que um funcionário público da tributação, e divide em 2, estou dando apenas a título de exemplo, aí sim estaria repartindo um valor. Eu vejo assim, sabe, a questão de se mudar a jurisprudência tem que ser mais avagar, tem que ser mais vagarosa, tem que ser uma remontagem mais cuidadosa. Então, absolutamente convicto da minha posição. Agora, Vossa Excelência doura um pouco o meu posicionamento com as palavras do decano, de formas que eu apenas exauro minha argumentação com essas palavras simplórias. Desembargador Amauri, me parece que o desembargador Ibanez ele fez uma observação. A realidade, o tribunal não muda a jurisprudência dele. Porque a competência do juizado, que nós decidimos naquelas situações, essa não é alterada.
o que houve, a decisão, é a alteração seria uma decorrência apenas em virtude da impossibilidade de fracionamento da demanda, como disse o desembargador Cláudio, que ele, no posicionamento dele, a parte pode fazer esse fracionamento. E o voto, eu acho, do desembargador Glauber é entendendo que esse fracionamento não é possível. Mas, ao que me parece, a cerne da decisão da Corte sobre a competência absoluta do juizado em relação ao valor, essa permanece alterada. Sem dúvida, em relação ao valor, mas nos precedentes que tem firmado, que tem enfrentado essa matéria, há referência e citação de decisões em casos absolutamente idênticos a esse. Porque só Não vai são acontecer similares, são isso idênticos. nesse caso de férias que são servidor imprescritíveis. que busca alcançar o pagamento de indenização de férias em processos vários. E a Corte tem entendido que a competência seria do juizado especial. Se fosse nota Enfim, verba, até por os isso, vencimentos, né, ia haver prescrição. Por exemplo, por isso ele não que eu estou poderia entrar com as fazendo 9. a referência, e para que fique bastante claro que, de fato, nós estamos aqui mudando no ponto o entendimento, claro. Feito inclusive o desembargador Glauber, ele traz no voto dele alguns precedentes de outros tribunais. E a preocupação naqueles casos citados pelo desembargador Glauber é exatamente de que deve-se evitar as chamadas demandas predatórias, não é isso? Não seria o caso do Não, demanda aqui ele mas fala, não é. Não, mas Não. Aqui ele fala, o princípio dele é a burla ao teto. a burla o teto do juizado especial. A burla ao teto do juizado especial. Seria a maneira de burlar o teto do juizado O especial. fracionamento Uhum. de um direito. É isso que se trata, é disso que se trata. Fracionar um Isso. valor, mas não está se fracionando um valor, está se fracionando direitos pontuais ano a ano. Essa é a diferença. Senhor presidente, só para. Já foi bastante debatido, mas só uma informação que é bem interessante. E o direito, ele faz um valor de R$614 mil. Aí ele burla a Constituição Federal, artigo 100, a questão do precatório. Artigo 100, Isso, consequentemente, futuramente, na execução vai burlar a ordem de precatório. Também. Então, assim. Seria uma mas já está bastante debatido. Perfeito. E era isso que eu ia concluir. Ainda que tenha a entendimento diverso e com ressalva pessoal, a Corte já se inclinou e há uma maioria considerável aqui. Eu vou me inclinar, senhor presidente, para acompanhar, mas fazendo a ressalva pessoal quanto ao tema e enfatizando mais ou menos, uma vez que há, sim, no caso, mudança de paradigma. Mas eu não vi aqui nenhum paradigma quanto a essa matéria. Eu vi aqui paradigma de cheque. Quanto a essa matéria de férias, de funcionário público, eu não vi nenhum. Mas há mudança, Eduardo Cláudio, exatamente isso. Mas o paradigma é diferente, era diferente. Era no sentido contrário do que está se decidindo hoje. Entendeu? Aí há. Inclusive da minha relatoria. Bom, mas eu acompanho, estou acompanhando por com maioria. a ressalva. Proclamando por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos, com a ressalva do desembargador Amauri. Não temos mais feitos na ordem judicial, pelo menos em pauta, indaga-se algum feito independente de pauta. Beleza. Declaro aberta a ordem administrativa. Na pauta do dia, senhores,
Nós temos 2 minutas de resolução. Que disciplina a questão da atuação. Eu sabia que estava faltando. Na pauta do dia, como disse, 2 minutas de resolução, a disciplina de atuação do juiz leigo no sistema de juizado especial, no âmbito do Poder Judiciário do Estado, foi distribuído. Indago se podemos aprová-la, se há alguma Minha parte, sim, observação. senhor presidente. Estou de acordo. O segundo é a minuta de resolução que institui o regimento interno das turmas recursais, turma de informação e jurisprudência, juizados especiais civis e criminais. A matéria foi da iniciativa do desembargador Vigílio. Ele, na sessão passada, ele pediu para que todos dessem uma olhada, se tivesse alguma contribuição a ser feita, alguma sugestão, seria aberta, mas foi distribuída antecipadamente. Indago se há alguma observação, algum destaque, algum pedido de esclarecimento a ser feito. Podemos aprová-la? Estou de acordo, senhor. Na esta pauta, aqui na esta pauta temos um processo de promoção através do edital 21-23, que é uma promoção para a entrância intermediária pelo critério de antiguidade para a primeira vara da comarca de Caicó. O voto foi disponibilizado com antecedência para os senhores, e é uma promoção por antiguidade. No caso, o juiz mais antigo é o doutor Adriano da Silva Araújo. E no nosso voto é a conclusão para deferir o pedido de promoção pelo referido critério. Indago se há alguma observação, algum esclarecimento. Acompanhe, senhor presidente. Nós temos também a minuta de resolução que foi distribuída para os senhores para alteração. Que regulamenta disposto na resolução número 50 de 23 de dezembro de 2021 e a resolução 53 de 30 de dezembro de 2021, a 50 e a 53, nos seus artigos 4º e 5º. Foi distribuído para os senhores. Indago se há alguma observação e também podemos aprová-la. Eu aprovo. Então, também é unanimidade. Nós temos agora ante a aposentadoria do desembargador Gilson, nós temos 2 situações que precisam da solução do tribunal. A primeira é a presidência da comissão do concurso, que está em andamento. O concurso está praticamente finalizado, está na pendência da resposta de uma consulta ao CNJ, e dependendo dessa consulta, haverá ou não recorreção de provas. Já foi concluído e também tem a aplicação de acordo com o que foi decidido no IRDR da sessão passada sobre as questões. Mas, a grosso modo, o concurso já
encontra-se com 90% do seu procedimento finalizado. Então, há necessidade de um novo presidente para dar seguimento ao concurso. Alguns colegas tinham sido excluídos da presidência, fechada a presidência, por questões de impedimentos legais. Não me recordo aqui, eu acho que o desembargador Amaury foi um que fechou por impedimento. Isso, e outros também. Eu participei presidei a comissão até o ato das inscrições. Até o ato das inscrições, exatamente. Eu tive que me afastar. Então, nós teríamos que dar seguimento, e pela ordem de antiguidade eu indagaria o desembargador Cláudio, algum colega ou outro que tivesse condições de assumir essa comissão de concurso. Excelência, de minha parte eu declino, eu acho que eu deixo aí para os mais jovens que estão com mais Eu acho que é porque eu não me recordo de cabeça quem é que estava impedido, quem é que não estava impedido. O desembargador Saraiva. Pode declinar, que a gente tem. Desembargador Vivaldo, o Vossa Excelência está na escola, pode. Estou bem sobrecarregado, né, com a escola, mas. Mas o concurso ele está, como eu disse, alertei, está praticamente finalizado. É só as questões aguardando a resposta da consulta ao CNJ e, dependendo da consulta, vai ser feito um novo contrato com a fundação para que se corrija as provas daquelas que estavam na possibilidade de concorrer ainda perante como disse, as vagas de concorrência geral. Então, isso vai depender só do concurso, mas relação de provas demais, desembargador Vivaldo, já foi praticamente finalizado. Desembargador Vivaldo está em boa, irmão. Experiente. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pela ordem, a gente como está seguindo pela ordem de antiguidade, eu vou o desembargador João, ele não está presente. Eu vou consultá-lo, depois passo para você. Tá bom assim? Tá bom, não me recuso também não. Tá ok. Vamos seguir a ordem aqui. Tá, joia. Então, de uma forma ou de outra, será resolvido. E nessa situação, temos a questão da corregedoria. O nosso regimento interno, seu artigo 56, prevê que em caso de vacância do cargo, no caso corregedor, assumirá o desembargador mais antigo que ele suceder na ordem de antiguidade, que completará o mandato. E aqui, pela ordem de antiguidade, sucedendo o desembargador Gils, nós temos a desembargadora Maria de Lourdes, a qual eu indago se... Não, assumindo em face à vacância Não, nosso regimento ele prevê que que no caso prosseguirá o substituto legal. Não, a antiguidade de substituição, segundo nosso regimento interno, é na ordem de antiguidade que sucede ao corregedor. O desembargador Amaury, ele assumiu na ocasião porque os que se sucediam ao corregedor da época não quiseram. Agora, né? Só depois pode ser que assumir, não pode mais recusar. Então, o momento de recusa é agora. Então, não recusa, aí vai, seguindo a ordem de antiguidade. Se os colegas acharem que a minha interpretação está equivocada, não tem problema nenhum, não. A gente... apenas, senhor presidente, para esclarecer exatamente o que Vossa Excelência disse.
seguem a ordem, nós temos seguido a ordem de que ainda não foi. Na decrescente. Se chegar até o último e houver algum impedimento ou alguém não aceitar, volta-se para o mais antigo. Presidente, Foi para assim, esclarecer, na minha vez. a desembargadora Zeneide era corregedora, terminou, a vez seria minha. E eu não aceitei e o desembargador Maria assumiu. Eu era o imediatamente mais jovem depois da desembargadora Zeneide. Exatamente. A interpretação como você. E os não, outros? agora não sou eu, agora é Gilson que está saindo, então vai na... Porque os demais, na ordem, tinham impedimentos. Tem impedimentos. Como agora o Por isso desembargador voltou. Cornélio tem impedimento que está no TRE. Exato. Tem uns que, após o desembargador Gilson, o desembargador Cornélio, ele não pode assumir porque está na presidência do Tribunal Eleitoral, está impedido. Então passa para o seguinte, que é a desembargadora Maria de Lourdes, a qual eu indago. Senhor presidente, pois não. Eu queria fazer aqui uma reflexão, até porque eu não pensei nesse aspecto. Pela LOMAN, se tratando de cargo de direção, e é o caso, considerado cargo de direção, é o mais recente do tribunal que não tem ocupado 2 vagas de direção. Então, me parece que temos que obedecer a LOMAN. Não havendo quem aceite, aí, exatamente o que disse o desembargador Amaury. Volta para o início para a aceitação ou não daqueles outros que já ocuparam 2 cargos de direção. Pelo que eu me lembro, é assim o sistema. E tem mais um porém, desembargador Cláudio. Esse mandato tampão, ele não conta como impedimento para eventuais... Não, mas ele não conta, tem a LOMAN prevê que esse mandato tampão, ele não conta como impedimento para ele não o cargo conta como, de direção. Para a direção. Para assumir mais 2 vezes a direção. Não conta, porque não é o mandato inteiriço. Eu não me lembro desse aspecto, mas me parece que a definitividade aqui determinaria. Quem pede, mas no caso de só para completar o biênio, não há impedimento. Inclusive, nós temos precedentes aqui já na nossa corte. E aí, doutora Maria de Lourdes, vai aceitar, doutor? Eu estou aguardando. A desembargadora Maria de Lourdes, pela antiguidade, sucedendo ao desembargador Gilson, seria a primeira. Perfeito. Então, eu indago a Vossa Excelência se aceita o encargo. Agradecendo até o momento, né, propício para assumir esse cargo, Excelência, mas eu vou declinar. Eu entendo que cheguei há pouco tempo no judiciário, tenho apenas 1 ano, conheço pouco ainda os colegas, quero conhecer melhor a instituição e no momento eu não me vejo assim. Preciso aprender mais, conhecer mais todos os colegas para poder desempenhar esse cargo. Já no Ministério Público eu tive minha experiência como corregedora por 2 anos, gosto muito da função, né, que é exercida, mas no momento eu declino. Bom, de qualquer maneira, reconheço e congratulo que Vossa Excelência está reconhecendo as limitações de ter chegado agora é uma prova de humildade. Nesse caso, quem próximo vai suceder, seguindo a lista de antiguidade, é a desembargadora Berenice. E eu faço a mesma indagação se a desembargadora Berenice aceita o encargo. Senhor presidente, eu também declino. Se tiver alguém que possa assumir, eu acharia mais interessante no momento. Muito obrigada. Esgotado aqueles que se cedem ao desembargador Gilson, que ainda não foram na lista pela ordem de antiguidade, e também respeitando os impedimentos, retornamos ao começo. Indago aí o decano se aceita o encargo de assumir a corregedoria, completando o mandato do desembargador Gilson no período que teremos sucedido, 2024. Pois não, presidente. Se a corte naturalmente ratificar, eu
claro, aceito mais essa incumbência, senhor presidente. Já tive oportunidade de ocupar o cargo de corregedor por 2 anos, mas se essa oportunidade é renovada agora, exatamente pelo declínio das 2 desembargadoras que me antecederam, eu estou pronto para tentar contribuir mais uma vez, ainda que modestamente, senhor presidente. Com a aceitação do desembargador Amaury, eu indago se todos de acordo com a ratificação do nome. De acordo. Então, à unanimidade. Em decorrência natural da vacância, eu também submeto à apreciação da Corte a continuidade da convocação do Dr. Ricardo Tinoco de Góes para prosseguir, nesse caso, no gabinete, que ele já está em exercício ante o afastamento do desembargador Gilson para os serviços da Corregedoria, e então, enquanto não resolvida o substituto do desembargador Gilson, propõe a continuidade do nome do Dr. Ricardo Tinoco para exercício no gabinete, desta vez com jurisdição plena, no gabinete do desembargador Gilson. Todos aprovam? Aprovo, excelência. Há um pequeno porém, mesmo. É isso que eu vou fazer agora. Nós temos eu não sabia se os demais iriam aceitar ou não, então eu iria fazer uma proposta à Corte nos seguintes termos. O desembargador Amaury, ele tem férias requeridas para janeiro. Ele tem que se afastar do gabinete e indicar um sucessor para o gabinete. Tendo em vista que hoje é a nossa última sessão, eu iria fazer a seguinte proposição. Como substituta legal, a desembargadora Maria de Lourdes ficaria à frente da Corregedoria durante esse período de recesso. Aí o desembargador Amaury assumiria a partir do retorno do recesso e readequaria, porque ele precisa readequar as férias dele. Isso. Deixaria ela ficar como substituta, como está hoje, né? Exatamente, ela como substituta como está hoje. Assumiria só durante o recesso, para que a Corregedoria não fique acerta. Aí o desembargador Amaury, como ele aceitou, mas ele vai ter que readequar as férias dele, assumir, se afastar do gabinete, e nós teremos que fazer o sorteio da convocação do juiz substituto dele. Como em virtude da sessão hoje ser peculiar, então pediria que nós não fizéssemos todo esse procedimento hoje. Todos de acordo? Eu acho que nós poderíamos delegar a Vossa Excelência essa escolha a ser indicada pelo desembargador Amaury, ficaria mais ágil. É só uma sugestão. Nós vamos ter a sessão agora no final de janeiro. Pronto. Tá? Ok. Então fica dessa forma. Eu penso assim, não sei. A não ser que alguém tenha uma sugestão melhor a fazer. Nossa, estou de acordo. Então, eu acho aqui que não temos mais feitos, pelo menos da pauta. Vamos para Sim. Temos a apresentação do relatório circunstanciado da arrecadação 2020-2023, que foi encaminhado. Não sei se tem alguma apresentação para ser feita agora no momento. Então fica feito nas mídias a disponibilidade do relatório. Também foi feito para os demais colegas. Vamos às indicações e propostas. Bom. Desembargador Gilson faz o aniversário dia 24, véspera de Natal. E todos nós propõem voto de congratulações pelo seu natalício, com muita saúde, paz e proteção de Deus, uma vida longa.
Também congratulações pelo natalício do desembargador Ibanez, no dia 30 de dezembro. Congratulações pelo natalício da nossa secretária de Gestão Estratégica, a doutora Marichela Freire, ocorrerá no próximo dia 25. O natalício da senhora Ana Fabiola Torquato Nunes Rego, esposa do desembargador Glaudo Rego, ocorrerá no próximo dia 27 de dezembro. Congratulações pela passagem do natalício do desembargador Caio Alencar e da desembargadora Judite, respectivamente dia 28 e dia 31 de dezembro. Nossos parabéns ao desembargador Saraiva, que foi agraciado com o título de cidadão caraubense semana passada. Baraunense. Cidadão baraunense. Ao desembargador Saraiva, nos apresentou o convite, mas em virtude de compromissos decorrente do trabalho, não pudemos comparecer. E registrar que a nossa sessão do Pleno, a fim de marcar a abertura do ano judiciário 2024, será realizada no dia 10 de janeiro, às 9 horas. Registrar que o desembargador Gilson e os juízes auxiliares e servidores alcançaram a pauta zero dos processos sob sua responsabilidade. E não é demais repetir, na ocasião, que o desembargador Gilson tem 41 anos de serviço prestados ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Mais da metade da vida de Sua Excelência é dedicado à magistratura do nosso Estado. Louvo muito toda essa dedicação do desembargador Gilson e agradeço também, em nome de toda a Corte, pela sua dedicação. Nós teremos as homenagens, foi feito um pequeno documentário que nós apresentaríamos e depois passaremos as palavras só para os agradecimentos finais. Então, teria apenas a questão se há alguma comunicação ou proposta dos demais colegas. Desembargador Amauri, com relação às outras questões. Eu tenho, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência passasse a presidência do desembargador Glauber. Com a palavra, desembargador. Pois não, assumo com muita honra e com a palavra Vossa Excelência, desembargador Amauri. Senhor presidente, apenas para apresentar, e eu faço com muita alegria, a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Laura Holanda Maia. A nossa querida, me permita, senhor presidente, Laurinha, dona Laurinha, mãe do desembargador Amilcar, nosso presidente, que ocorrerá agora no próximo dia 26 de dezembro. É a proposição, senhor presidente. Submeto, todos de acordo. Aprovada a unanimidade. Devolvo a presidência ao nosso desembargador Amilcar Maia. Desembargador Cláudio, comunicação e proposição. Tenho, senhor presidente. Desembargador Expedito. Não tenho, excelência. Desembargador Saraiva. Desembargador Vivaldo. Não tem, excelência. Desembargador Dilermano. Não tem, excelência. Desembargador Vigílio. Não tem, excelência. Desembargador Ibanez. Presidente, tenho dois assuntos, ou um assunto desdobrado em alguns questionamentos. Referente ao processo administrativo disciplinar, em que sou relator, nós tivemos o início da instrução. Ontem foi realizada a instrução com a produção auditiva das testemunhas, de parte das testemunhas. Eu trago a comunicação da Corte para a ciência, o que ocorreu para essa instrução. Nós temos o prazo de 140 dias para julgar o processo administrativo. No entanto, esse prazo não poderá ser cumprido porque, entre as testemunhas arroladas, tem 3 juízes e um promotor. E eles alegaram que só podem comparecer à audiência no dia 2 de fevereiro. Nosso prazo termina em janeiro para concluir o processo, porque não há suspensão durante o recesso. Então fica aí o registro de que
a instrução processual não será concluída, o processo não será julgado no prazo, porque eu não posso obrigar. Eu imaginei que a lei assegura ao juiz e a outras autoridades o direito de escolher horário e local, mas não com esse prazo todo de 60 dias, quase 60 dias, para comparecer para uma audiência que pode ser por videoconferência. Exatamente. Pode ser, não precisaria comparecer no local em que a juíza designou. A juíza veio aqui para o tribunal, a presidência disponibilizou a sala, a corregedoria disponibilizou a sala para a audiência. Foi gravado, todos os depoimentos estão em vídeo, mídia, mas eles não puderam sequer por videoconferência e disseram que só poderiam no dia 2 de fevereiro. E foram testemunhas arroladas pela parte? Pela juíza que responde ao processo. Não é atraso que foi provocado pelo judiciário. Então, em relação ao questionamento da demora, nós só vamos ter que justificar ao CNJ porque não cumprimos o prazo legal para concluir o processo. Só uma explicação, mas os 3 vão depor no dia 2? Eles disseram que têm disponibilidade, escolheram o dia 2. Dia 2. 3 juízes e um promotor. Aliás, Ivanaldo disse que poderia ontem, questão de agenda e de audiência. Mas houve algum problema que ele não pôde comparecer. Os outros 2 disseram que só tinham disponibilidade nessa data. Então está aí o registro. Agora, a decorrência disso, temos como medidas que o tribunal precisará decidir. O afastamento da juíza foi por prazo determinado. Esse prazo terminará, se não estiver enganado, 15 ou 16 de janeiro. Então, o tribunal poderá prorrogar ou ela retornará ao cargo. Eu estou trazendo o assunto para conhecimento da Corte, porém, como nós teremos a sessão de abertura no dia 10 de janeiro, haverá tempo hábil. Poderá ser decidido no dia 10 de janeiro em relação ao retorno dela às atividades ou à prorrogação do afastamento. Em relação ao prazo de conclusão do processo, nessa ocasião poderemos também decidir... porque as testemunhas só puderam no dia 2, né? E mais de uma só nesse dia, né? Só nesse não dia. É porque eu posso nesse dia tal, outra eu posso no dia tal, não. Todas elas só podiam nesse dia. Coincidência. E aí eu fiquei a imaginar que nem por videoconferência não poderia ser noutra data. Ainda mais tratando-se de alguém que tenha livre acesso, um acesso facilitado à plataforma, né? Isso. Bom, mas a Corte precisava tomar conhecimento disso. Facilitado a uma plataforma, quer dizer, nem o juiz nem o promotor pode ligar um computador para participar de uma audiência nessa situação. Que dura quantos minutos? Porque só o depoimento dele, para 15 minutos de depoimento. Interessante. Não sei se aplica-se administrativo. Desembargador Glauber, comunicação e proposição. Presidente, agradecer as felicitações à minha esposa. Muito obrigado a todos. Parabenizar os demais aniversariantes. Parabenizar o nosso decano, o desembargador Amaury, corregedor, mais uma vez. Então, sucesso, desembargador Amaury. E, senhor presidente, tem uma proposição a fazer. Eu imagino que não tenhamos feito na sessão passada, que aconteceu a posse do Dr. Manuel Onofre como procurador de justiça. Foi feita. Não foi feito pela eleição, da posse não. Da posse não. Na posse não. Pois é, a posse dele foi na quinta-feira, foi depois Sim, mas eu estou fazendo a proposição da posse do... Então, ok, feito o registro, aceita. Desembargador Cornélio. Eu recebi. Eu não recebi, não. Desembargador Cornélio, comunicação e proposição. Não tenho. Desembargadora Lourdes. Uma breve nota a respeito do fechamento do ano 2023 em relação ao repós-jurne. Encerrou ontem com a edição de artigo da autoria do desembargador Amaury Moura, versando sobre análise da jurisprudência de inconstitucionalidade da cobrança de taxas de personal trainer por academias de ginástica. E relato que em 2023 a revista produziu 2 números semestrais, 24 artigos,
ao extrato mais elevado, poderia ser habilitada, né, a revista A1 do Qualis Capes. E também a qualidade e a importância dos artigos com prata da casa, dentre os quais destaco 5 servidores, 7 magistrados. Trabalho do desembargador Gilson Barbosa, corregedor-geral até há pouco tempo, desembargador Amaury Moura, com 2 artigos. Recebemos também artigo do desembargador Frederico Martinho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, do promotor de Justiça Marcos Aurélio, procurador federal da AGU Raimundo Márcio Ribeiro, subprocurador-geral da República Itel Santiago de Brito Pereira, e também ilustraram nomes internacionais, destacando de Portugal, o constitucionalista português, professor Dr. Jorge Miranda, e nomes do cenário nacional, Fred Didier, Leandro Fernandes e Sérgio Cruz Arenhar. E também um outro artigo foi publicado em língua inglesa, do magistrado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Lucas Dumont, ex-servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, 40% dos artigos são de autoria de doutores, também torna elegível a repós-júri para o extrato B1, e na exogenia, 50% entre autores e mais de 65% entre pareceristas, o que elege ao extrato A4 e A3. Implantamos também a metodologia de publicação avançada de artigos disponibilizados, à medida que são aprovados em submissão duplo anônimo. E, por fim, obtivemos acreditação em 3 bases de consulta: Livre, revistas de livre acesso, Latindex, Sistema Regional de Informação em Linhas, revistas científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, Deadorim, Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras. As 2 últimas são expressamente exigidas pela CAPES para admissão ao Qualis. Esse é o breve relato das atividades e meu agradecimento a todos que compõem a Repós-Júri pelo apoio. E a Vossa Excelência. Era este o... Desembargadora Berenice, alguma comunicação ou proposição? Não tenho, Excelência. Algumas considerações finais, apenas para registro, que feito um breve apanhado no nosso sistema do PJE, nós já tínhamos registrado alguns crescimentos consideráveis, tanto no primeiro quanto no segundo grau, e mais uma vez nós registramos também crescimento esse ano, no 2022-2023. O primeiro grau, um crescimento de 16,22% no número de sentenças, 18,3% em decisões, cresceu 15,5% em despacho e 31,3% no número de audiências. Isso é um crescimento já em cima do número que já havia crescido no ano 2021-2022. E também não foi diferente no segundo grau. Nós tivemos um crescimento em acordo na ordem de 25,3% e de despacho de 67,6%. Então, mostrar que nós estamos nos esforçando sempre para cada vez melhorar o nosso trabalho. Vários colegas estão presentes, advogados, juízes ativos e aposentados. Para não citar um por um, pode ser que eu não esteja conseguindo ver todos ou esqueci o nome de alguns. Eu queria saudar os colegas magistrados na pessoa do Dr. Andreu, presidente da associação, e os advogados presentes na pessoa do Dr. Aldo, que se encontra. E agora eu acho que foi preparado um breve documentário sobre a vida do desembargador Gilson.
O desembargador Gilson, ele reúne características que inspiram os juízes naquilo que é essencial para o exercício da função judicante: correção, imparcialidade, espírito público, senso de justiça, organização com o trabalho. O desembargador Gilson, até por sua experiência, né, de longa data como magistrado, e por nossa proximidade, ele passou a ser uma espécie de professor para mim no aspecto da independência. Assim, uma das características mais importantes e belas da magistratura é a independência. E ele é muito cioso disso. Servidor público dedicado, um magistrado apaixonado pelo que faz. As decisões dele que ele toma não tem intuito de prejudicar ou perseguir ninguém. É uma pessoa imparcial, ele segue a lei. Os ritos, os processos da lei, os códigos, a Constituição, ele segue tudo. Justo tem mais de 40 anos dedicado à magistratura. Mais da metade da vida dele dedicada à magistratura. Ele trouxe muita experiência de vivência do juiz no dia a dia, em comarcas do interior, em comarcas distantes, muitas vezes sem a devida estrutura. E isso se engrandeceu bastante o Tribunal de Justiça. Ele é uma inspiração, principalmente na energia que ele dedicou durante todo esse período ao trabalho, né? A energia, a vontade de ver as coisas acontecerem. E isso me inspirou e me inspira sempre. O desembargador Gilson sempre é pontual. Ele sempre gosta de iniciar no horário em que foi marcado. E como eu também chego mais cedo ao trabalho, a gente se comunica pelo WhatsApp para avisar um ao outro quem chegou, para o outro poder comparecer ao gabinete. E geralmente eu chego na faixa das 7 horas, 7h15, e logo depois, no máximo, o desembargador Gilson chega e já me responde que já está aqui e a gente já inicia o dia de trabalho, aproveitando que as demandas de atendimento por telefone ou por pessoalmente, presencialmente, só irão iniciar após as 8 horas da manhã. Então, antes das 8 horas, na corregedoria, nós já temos todo traçado o dia, ou na segunda-feira a gente já traça a semana e até mesmo o mês, como iremos trabalhar. Tive o privilégio de conhecê-lo no início de 2021, quando estávamos no planejamentos e nas coordenações para as eleições gerais que aconteceram no ano passado. Sempre encontrei um magistrado responsável, competente, corajoso e cumpridor de suas tarefas. Um verdadeiro exemplo para todos. Tenho certeza que o senhor fará muita falta ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por toda a experiência e por toda essa década de dedicação como desembargador. Para o senhor, eu preparo e faço a minha mais respeitosa continência. Um traço marcante como um grande incentivador, ele sempre se preocupou em adquirir livros e proporcionar meios para que a equipe se desenvolvesse e evoluísse em conhecimento. Para mim, especialmente, foi um grande incentivador para o meu ingresso no curso de Direito, o que repercutiu na minha família, já que eu e meu esposo ingressamos juntos, impulsionados por ele, o curso de Direito. Desde então, colhemos muitos frutos, sendo um deles o ingresso do meu esposo na magistratura. Tio Gilson é aquele exemplo de honestidade, de competência, de responsabilidade, de simplicidade. É uma pessoa que trata as pessoas exatamente de forma igual e que é um norte, né, na minha vida. Gilson sempre foi assim, estudioso, competente e responsável. Não precisava meu pai nem minha mãe dizer vai estudar, vai fazer suas tarefas, não. Sempre ele foi da nossa família, dos irmãos, ele era número 1. Meu amigo Gilson, eu deixo uma mensagem de aproveitar os próximos 75 anos de vida, já que ele completa 75 agora. E para que continue com seu vinho muito bom, com seu bacalhau, com as suas viagens e principalmente mantendo o espírito jovem que ele sempre manteve, aproveitando a vida
e dessa forma, sempre jovial e olhando para frente. O dever cumprido é o que mais alimenta, é o que mais sedimenta a consciência de quem se aposenta, é de que ele passará para a inatividade na certeza, na convicção de que cumpriu o seu papel com zelo, de forma exemplar, deixando essas mensagens para toda uma geração de magistrados no estado do Rio Grande do Norte. O que eu admiro nele é muito, é tudo. Eu acho ele muito competente, muito honesto, digno, tudo que tiver de bom. Muito orgulho. E eu amo muito. Ontem eu estive no gabinete do desembargador Gilson e ele me pediu que procurasse fazer uma coisa mais simples. Não tem um ano que ele perdeu a mãe e tinha receio de emocionar-se um pouco mais nesse momento. Eu vou respeitar o que me pediu o desembargador Gilson, só fazendo a referência que isso é um breve resumo da matéria feita, que é mais completa e está disponível no nosso site e também vai ser disponibilizado no YouTube. Mas é apenas para fazer referência ao desembargador Gilson. A falta a gente não sente no momento, vai sentir com o tempo. Vossa Excelência foi um grande amigo aqui no tribunal. Partilhamos muitos desafios. Conheço Vossa Excelência desde quando era juiz em Martins, Upanema, e eu acadêmico de Direito. Lembro da sua paixão por livros, do perfeccionismo, e uma coisa que hoje o jurisdicionado tem buscado muito, infelizmente, muitas vezes não tem recebido a devida resposta. O juiz presente na comarca, morando na comarca. Vossa Excelência sempre residiu na comarca por menos infraestrutura que ela tivesse. Não só Vossa Excelência, como todos os juízes contemporâneos da sua época. E isso aqui atestado por todos que eu conheci durante a minha vida de magistrado. Cornélio, o primeiro contato que eu tive foi juiz em Mossoró e eu era juiz em Uno Afonso, morávamos na comarca. Hoje em dia, infelizmente, não tem sido uma situação tão presente como nós gostaríamos que ocorresse. Mas eu gostaria de deixar o meu agradecimento pessoal e todas as minhas homenagens a Vossa Excelência. Sentirei sua falta. E, como disse o doutor Seráfico, sua pontualidade. Receba meu muito obrigado e meus votos de que tenha agora um sossego merecido e aproveite as coisas boas que com certeza serão muitas durante esse período. Desembargador Amauri. Não, senhor presidente, também serei breve, inclusive para atender o pedido do nosso colega, nosso querido colega do desembargador Gilson, mas não teria nada a acrescentar sob pena de ser repetitivo.
os depoimentos que nós vimos aí, e nos emocionou a todos, embaixador Gilson, eles retratam exatamente o que Vossa Excelência representa para seus amigos, para a magistratura potiguar e para os jurisdicionados. Todos eles, e nós vimos aí diversos segmentos, né, se pronunciando sobre a sua atuação e dizendo exatamente o que Vossa Excelência representa para todos nós. E o presidente agora também complementa tudo o que foi exposto e visto aqui nesse documentário. Breve documentário que eu tenho certeza de que a sua vida profissional é muito mais rica, mas naturalmente não haveria tempo de se mostrar tudo. Ainda ontem, caros colegas, o embaixador Gilson me mandou a publicação do seu ato de aposentadoria. E eu respondi dizendo que ele deixava a magistratura com a certeza do dever cumprido e o fez com extrema retidão, com dedicação e independência. E são predicamentos naturalmente que diferenciam e caracterizam a atuação de um grande magistrado. Mandei essa mensagem para ele e não teria outras palavras a não ser repeti-las, além de ratificar tudo que já foi dito aqui em relação ao nosso colega. Diria, por fim, que ele deixará, assim, saudades aqui, nós sentiremos a sua falta, e, sobretudo, do colega e amigo leal. Vossa Excelência é exemplo, sim, de lealdade e de amizade. E nós temos o privilégio de poder estar incluído nesse seu rol de amigos. E peço que não esqueça de nós. Quando sentar para tomar um bom vinho, nos convide, que eu certamente estarei lá também para dividir com Vossa Excelência. Fica o nosso registro e nosso agradecimento, senhor embaixador Gilson. Laudo. Senhor presidente, eu queria fazer minhas as palavras de Vossa Excelência, muito bem colocadas, secundadas agora pelo desembargador Amauri, portanto, endossá-las e reafirmá-las, e desejar ao desembargador Gilson vida longa com saúde. Era apenas para registrar numa frase o meu desejo a essa sua merecida aposentadoria. Embaixador Expedito. Excelência, eu queria me acostar às palavras de Vossa Excelência e os que me antecederam e dar uma declaração que eu acho que o que nós vimos nos vídeos que foram exibidos aqui realmente é a realidade do embaixador Gilson. A lealdade, o trabalho, a honestidade e a amizade que ele dedicava a todos nós por todo esse tempo que conviveu conosco nas comarcas e aqui na corte. Queria desejar a Vossa Excelência vida longa, paz, saúde e muita felicidade. E dizer que sempre estaremos juntos, Vossa Excelência. Desembargador Ivaldo. Senhor presidente, colegas, desembargador Gilson, eu quero apenas registrar a alegria, a satisfação de conviver com o desembargador Gilson aqui neste tribunal, colega de concurso, não só ele como a desembargadora Berenice, e foi uma alegria, um prazer muito grande conviver com o desembargador Gilson aqui. Sua Excelência prestou relevantes serviços ao Poder Judiciário potiguar. Durante o tempo, desembargador Gilson, que Vossa Excelência aqui esteve, bem como o período em que judicou no primeiro grau, Vossa Excelência honrou a toga que vestiu. É bom que fique registrado também mais uma vez. O desembargador Gilson pode seguir para a sua nova etapa de vida com a convicção plena do dever cumprido e com muita paz de consciência. Sucesso, desembargador Gilson, com a sua aposentadoria na sua nova vida. Embargador Saraiva. Senhor presidente, gostaria de me somar às colocações feitas por Vossa Excelência, embaixador Amauri e os demais que antecederam, principalmente agora o embaixador Ivaldo. Desejar ao embaixador Gilson uma aposentadoria
confortável e registrando que Vossa Excelência já está deixando saudade. Como foi solicitado, eu também incluo, vamos nos encontrar. Não para beber o vinho reclamado por Amauri, que é muito próprio de Vossa Excelência, um bom gosto extremado. Não manda Dom Bosco que ele não aceita. Meu carinho por Vossa Excelência é muito profundo. Vida longa, como desejou o desembargador Cláudio Santos. Desembargador de Lermano. Senhor presidente, demais colegas, eu vou tentar ser breve, mas não posso deixar de dizer algumas coisas, algumas palavras do desembargador Gilson. A missão no judiciário está cumprida, mas a missão na vida continua. Eu quero transcrever umas palavras de Nietzsche, que diz que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem número e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas isto te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não perguntes. Segue. Meu amigo Gilson, vais agora para outras missões. Como eu disse, na vida. Não é fácil encontrar a felicidade em nós mesmos, mas é impossível encontrá-la em outro lugar. E concluindo, eu quero desejar ao amigo Gilson, porque antes desembargador, antes e depois, ele será sempre o Gilson que um dia Deus o constituiu, desejar e impetrar sobre ele a bênção chamada bênção sacerdotal, a bênção araônica que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre e sempre a paz. Embargador Virgílio. Senhores desembargadores e as pessoas aqui já nominadas, inclusive o presidente da nossa associação, doutor André, o presidente da UAB, doutor Aldo, eu também me somo, senhor presidente, a exemplo dos colegas, ao que foi dito por Vossa Excelência, e em particular ao que foi muito bem retratado no documentário que foi feito aqui para o nosso colega desembargador Gilson Barbosa. Eu também tenho o Gilson como colega, que, como foi dito muito bem aqui pelo desembargador Vivaldo, um magistrado de uma eticidade sem igual e, sobretudo, cumpridor de horário, coisa tão cara nos dias de hoje, como disse o nosso colega Seráfico. De sorte que eu só tenho a dizer ao desembargador Gilson, tirando a usucapião que ele praticou sobre um livro meu, que eu emprestei, mas foi um usucapião de consenso. Eu desejo ao desembargador Gilson muita paz, muita saúde e vida longa. Desembargador Ibanez. Presidente, senhor, caros colegas, a vida é assim, é feita de momentos. Existe o momento de plantar ou de colher. Existe o momento de trabalhar, de exercer as atividades nossas e de se aposentar para viver outros momentos, quem sabe, mais alegres, mais felizes do que estes que ele passa por aqui. Pelo menos não estará aqui perto de mim para ouvir meus desaforos com ele. Bom, mas, senhor presidente, chegou o momento e chegou para Gilson, chegará para nós todos um dia. Eu espero passar por esse momento, porque senão significa que eu partirei antes desse momento. Vamos passar todos por esse momento, mas a alegria de saber que passamos por aqui, deixamos lembranças e marcas dos caminhos e das amizades que construímos. Se por acaso ele sair daqui e levar um pouco de
lembrar de mim como amigo, eu já me dou por satisfeito, que significa que fizemos alguma coisa boa. Um grande abraço e muito sucesso nos atos posteriores. Vossa Excelência não ficará. A gente usa um termo que me parece impróprio, inativo. Inativo não, aposentado. Eu digo mesmo aposentado, porque aposentado do cargo, mas inativo você não vai ficar parado sem fazer outra coisa. Você vai fazer muita coisa boa. Um abraço, amigo. É só isso, presidente. Desembargador Glauber. Desembargador Vigílio disse que eu não poderia falar nesta sessão, porque eu falei na passada, né, mas eu vou destacar, desembargador Gilson, acho que acredito que 3 pontos positivos que Vossa Excelência alcança neste momento. Primeiro, a longevidade, né? A inatividade em razão da idade é sinônimo de uma vida longeva, uma vida longa. Vossa Excelência tem e terá ainda por mais tempo. A outra é a questão do dever cumprido. Vossa Excelência certamente tem a satisfação de, nessas mais de 4 décadas aí, ter se dedicado ao Poder Judiciário e ter realizado, ter se doado, ter realizado o seu melhor. E o terceiro, o seu legado. Eu acho que você deixa... Eu tive o privilégio de conviver nessa última década com Vossa Excelência, mais próximo na Câmara Criminal, e o exemplo já destacado por muitos aqui da pontualidade. Vossa Excelência não nasceu na Inglaterra, mas é um paraibano britânico, sempre pontual, sempre defendendo o cumprimento do horário. O respeito à autoridade do Poder Judiciário. Vossa Excelência sempre fez questão de destacar o prestígio que tem o Poder Judiciário, a responsabilidade que tem nos seus atos praticados, e Vossa Excelência era um exemplo de que o magistrado era e é sempre necessário nessa atuação buscar o respeito ao Poder Judiciário. A outra questão é a sua vida dentro do Poder Judiciário. Eu destaquei aqui na sessão passada, mas nas conversas que tive, Vossa Excelência me passava que a sua primeira comarca foi Santana do Matos. E lá foi residir, lá tinha o diálogo com o vigário da comarca, levava os jornais para ler, uma garrafinha de vinho para conversar, e fez na sua carreira todo esse hábito que cultivou lá na primeira, nas demais, de conhecer a comunidade, de conhecer o jurisdicionado, os hábitos que eram próprios daquela comuna. Então isso fez de Vossa Excelência um magistrado respeitado e prestigiado. Aqui a plateia, presidente da Ordem, presidente da Marne, seus pares, todos aqui presentes. E agora chega o momento de aproveitar aquilo que Vossa Excelência mais gosta, um bom vinho, os amigos, a família, viagens. Terá tempo agora à vontade. Tempo que Vossa Excelência dedicou quase que por completo ao Poder Judiciário nessas quase 5 décadas aí. Então, um abraço forte e paz e saúde. Desembargador Cornélio. Desembargador Gilson aí, sentindo e suportando as emoções, né, da despedida. Desembargador, todos nós passaremos por isso, se Deus quiser. Eu digo, se Deus quiser, né, porque só Ele pode nos dar vida longa para passar por esse momento. Eu conheço o desembargador Gilson há muitos anos, mas foi a partir de 2015, quando eu vim para essa corte, que eu passei a conhecê-lo melhor. E posso dizer que por trás dessa aparência sisuda, tem um homem bom, gente boa, de bom coração, emotivo, e além de ser colega, passou a ser também um amigo do peito, né? Amigo de confiança, um amigo leal. E
Agora, amigo, você está indo, eu vou sentir muita falta aqui da sua presença, porque você realmente é um bom amigo, um bom colega. Depois de 41 anos está deixando a magistratura, está deixando assim, pode ter certeza, com o sentimento de dever cumprido, devido assim à sua atuação, a sua digna atuação na magistratura, a sua devoção, né, pela magistratura potiguar. E Vossa Excelência sempre foi um exemplo de juiz, né, pela sua honestidade, integridade, independência e probo moralmente. E isso vale muito quando a gente sai, deixa um cargo e olha para trás e não tem mácula nenhuma. Então, eu lamento a perda do colega, mas isso é um ciclo, né, a gente sabe, e a gente se encontra lá, aí fora daqui do tribunal. Um grande abraço. Desembargadora Lourdes. Desembargador Gilson, tive uma honra muito grande de conviver mais de perto, principalmente aqui no plenário, e de ter sido recebida com tanto carinho, e ter recebido também muito apoio pela sua mão amiga. Eu o conheço desde a época como juiz das sucessões, das magistradas amigas comuns, isso nos aproximava um pouco, mas aqui parecíamos que éramos amigos há muitos anos. E eu só tenho a agradecer por tudo que Vossa Excelência proporcionou, me ensinou, os ensinamentos, as palavras, os conselhos, e realmente é um magistrado como todos estão fazendo referência, que prima pela honradez, pela seriedade, pelo respeito, pelos horários britânicos, né? Se gosta de observar a hora, de respeitar até o ser humano, e exímio magistrado, desembargador, corregedor, vai fazer muita falta. Vou sentir muito a sua falta. E eu sempre busco a justiça e a verdade. Eu agradeço o privilégio, repetindo mais uma vez, pelo convívio, pelo ombro amigo, pela mão amiga, e especialmente também pelos valiosos serviços que prestou à sociedade do Rio Grande do Norte, né, aos jurisdicionados, com sua dedicação por todos, mais da metade da sua vida. Também agradeço como sociedade. E que, mais uma vez, repito, vou sentir a sua falta. Mas desejo que seja muito feliz nos novos anos que estão aí para vivê-los, né? Saúde e felicidades. Desembargadora Berenice. Gilson, como grande emoção que hoje eu me despeço de você, esperei muito para chegar e começarmos a trabalhar, e de repente você vai embora, está me abandonando. Foram 41 anos de concurso que nós fizemos naquela época, eu acho que era 82, não era? 82 era da magistratura, exato. E Vivaldo também. Hoje nós ainda temos 3 desembargadores aqui no Pleno. E o que é que eu posso dizer depois de tudo? Que você continue sendo esse homem gentil, esse homem exemplar, correto. Acho que nem precisa, que nasceu correto, termina correto. E que não nos percamos nessa aposentadoria, depois daqui, que a gente possa se encontrar, porque, afinal de contas, há vida depois do tribunal. E eu lhe convido para isso. Já lhe falei pessoalmente e estou só repetindo. Então, muita saúde, muita paz para você
continuar entre nós e que a gente também tenha para poder acompanhá-lo. Felicidades. Muito obrigada por ter sido seu amigo, sua amiga. Com a palavra a doutora Elaine. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimos senhores desembargadores. Desembargador Gilson, o Ministério Público vem aqui externar nossa admiração, nosso reconhecimento a toda essa trajetória de mais de 40 anos dedicados à magistratura e à sociedade potiguar, com muita responsabilidade, com muito senso de justiça, com muito espírito público, como foi relacionado aqui, mas também sempre com a disponibilidade de ouvir, com o acolhimento atencioso, e que isso certamente o senhor levará para toda a vida. E como disse Dr. José Alves, né, amigo também, e fazendo referência ao senhor, o seu espírito jovem certamente inspirará e trará a possibilidade de um recomeço, né, e de uma renovação que será muito profícua na sua vida. Então, em meu nome, em nome do Ministério Público, doutor Glaucio, que também muito lhe estima e admira, desejo feliz vida nova, né, que ela seja inspirada e acompanhada com todas as bênçãos de Deus. Tudo de melhor para o senhor. Acho que o doutor Aldo está ali presente e me informou que gostaria de dizer algumas palavras. Excelentíssimo senhor presidente, senhores desembargadores, desembargador Gilson Barbosa, é com muita honra que estou aqui representando a advocacia do Rio Grande do Norte para dizer o quanto o senhor honrou a magistratura que exerceu por mais de 40 anos. É importante que se destaque nesse momento a seriedade e a moderação com que o senhor julgou os processos que lhe foram submetidos e o respeito que o senhor adquiriu com essa atitude de absoluta isenção, de absoluta aplicação da justiça. Destaco especialmente os 2 anos que Vossa Excelência passou presidindo o Tribunal Eleitoral. Foram anos muito difíceis, onde a Justiça Federal sofreu ataques que eu acredito que jamais tinha recebido de forma tão intensa e contínua como durante o período em que o senhor presidiu aquele tribunal, e a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte passou absolutamente incólume diante de sua liderança, de sua disposição de manter as coisas funcionando dentro da ordem democrática, passou incólume por todo o tumulto e toda a pressão, e ocorreram eleições absolutamente limpas e absolutamente respeitadas por todos. Respeitando também a sua forma de simplicidade, que eu sou um dos que adiro diariamente a essa situação, quero somente fazer uma referência a algo que já foi citado muito aqui, que é o amor que o senhor tinha às comarcas onde o senhor exerceu sua magistratura e a forma como o senhor se refere a esses anos vividos em diferentes comarcas do interior, com brilho nos olhos até os dias de hoje. Desejo ao senhor uma vida longa, contínua, muito saudável, com muito bacalhau e vinho, e por esta ser uma imagem muito próxima do senhor, a diretoria da OAB providenciou, o secretário-geral Augusto Maranhão está aqui trazendo uma garrafa de vinho para que o senhor possa iniciar porta-vinho. Tem um protocolo aqui para o senhor que fazemos em nome de toda a advocacia. Muito obrigado, excelência. Quem? Doutor Andreu, me informaram que Vossa Excelência também gostaria. Boa tarde, saúdo todos os integrantes da corte, os desembargadores e as desembargadoras, na pessoa do desembargador Amilcar Maia. Saúdo também a nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine,
doutor Aldo Medeiros, cumprimento toda a plateia que está aqui, servidores, magistrados, sentam-se todos saudados. A Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte também não poderia, desembargador Gilson, de endereçar uma fala especial pelo reconhecimento de todo o seu trabalho dedicado à magistratura, fico imaginando todas as sentenças que o senhor proferiu, todos os votos, todas as decisões importantes, na vida das pessoas. E eu gostaria também de destacar algumas marcas que me chamam muita atenção na pessoa do desembargador Gilson. Algumas já foram faladas aqui, eu acho que elas são bem representativas. A independência, que sempre ficou muito clara, a serenidade, a seriedade e a fidalguia. O desembargador Gilson é um verdadeiro cavalheiro, ele sempre recebeu-nos muito bem, e antes de ser corregedor, mas também enquanto corregedor. Então, esses traços da personalidade do desembargador Gilson, acho que tem que ser realmente exaltados. Então fica aqui nossa homenagem, em nome da Amarne, e eu vou relembrar algumas coisas que eu convivi já com o desembargador Gilson. Eu tive a honra de ser servidor, escrevente substituto, então trabalhava no primeiro cartório civil aqui da comarca Natal, o desembargador Gilson, a vara de sucessões. O cartório ele tinha um braço tanto com os processos da primeira vara civil como da vara de sucessões. Então foi nesse tempo, lá nos anos de 97, que eu conheci o desembargador Gilson. E depois também tive uma outra satisfação muito grande, vindo substituir o tribunal em 2013, numa única ocasião, substituindo a desembargadora, convocado para estar no lugar da desembargadora Zeneide, fiquei atuando na Câmara Criminal junto com o desembargador Gilson, com o desembargador Glauber. E fui muito bem recebido na ocasião, o desembargador Gilson sempre com essa seriedade, compromisso e atuação escorreita à frente dos processos, que ele era o relator, mas também enquanto revisor e tudo mais. Então, desembargador Gilson, nosso abraço, um novo momento da sua vida, mas que o senhor vai ter o descanso merecido e vai poder fazer outras coisas que certamente lhe são prazerosas. Fica o meu grande abraço em nome de toda a magistratura. Quebrando protocolo, o vinho não chegou, mas chegará. Já está escolhido. Desembargador Gilson, a palavra a Vossa Excelência para... Presidente, eu pedi a Vossa Excelência muita simplicidade, porque eu estou ainda emocionalmente envolvido com a morte de minha mãe. Mas também não quero passar em branco essa oportunidade última de atuar aqui no TJRM. E recentemente Vossa Excelência veio no meu gabinete para combinar como é que eu queria. E eu pedi, faça um ato mais simples possível. Se não houver, eu não vou ficar reclamando de ninguém, e muito mais agradecido. Mas a generosidade de Vossa Excelência, a amizade, tudo isso fez com que Vossa Excelência escolhesse essa data. Eu sou de uma terra de grandes oradores, mas eu não herdei. Tanto que eu migrei para aqui e hoje sou potiguar. Saí da clandestinidade e o Legislativo me deu o título de cidadão norte-riograndense, embora tenha nascido na Paraíba. Mas, sendo coerente e frisar algumas coisas minhas, a pontualidade, que não é britânica, seria mais germânica do que britânica, mas eu busco fazê-lo assim, em respeito tanto aos jurisdicionados, como a mim mesmo, um trabalho grande e a gente deve fazer nos horários. Mas recomendo sempre à minha equipe, quando nós vamos tratar um assunto, eu sempre conversava com o desembargador Glauber, falando que eu gostava de um comentário em número ímpar, 3, 5, para que não houvesse empate na turma e não tivesse eu o trabalho de decidir aquele momento. E dizia aos meus auxiliares que eu tinha de ser coerente. Se na Câmara Criminal eu tomava a posição, quando esse processo vinha para o pleno, eu tinha de acompanhar, ainda que eu tivesse, usando aquela expressão que todos usam aqui, evoluído na temática, eu sempre procurei seguir a mesma orientação. E sempre me curvei diante das decisões tomadas
tanto pela Câmara quanto pelo Tribunal Pleno. Alguns dos votos fui voto vencido, nunca me magoei, mas o Glauber às vezes via conversar comigo, eu digo, você vota como quiser, meu amigo, a nossa amizade está fora. Quantas vezes ele discordava numa sessão completa de votos meus, e à noite eu comparecia à casa dele para tomar vinho com a querida esposa dele e os 2 filhos, que eu quero muito bem. Eu procurei coerência, e quero ser coerente também aqui agora, me limitando, não cansando mais a plateia. Na época da literatura brasileira, surgiu um conterrâneo, autor de A Bagaceiras e Américo de Almeida, de frases curtas, mas geniais. É uma beleza fazer a leitura do que ele escreveu. E uma vez ele disse, e ficou na minha memória, isso nos bancos do Liceu Paraibano: não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar velho. Fiquei velho. De declarar encerrada a sessão, para a alegria do desembargador Vivaldo, só comunicar que entramos em contato com o desembargador João Rebouças, aceitou o encargo. Já submeto o nome do desembargador João Rebouças para homologação, continuar na presidência, então, homologada a unanimidade. E vamos encerrar para os cumprimentos. Vamos lá.